galera, aqui quem fala é o Renatão. E hoje a gente vai brincar na casa da árvore que meu avô fez pra mim. Quer brincar comigo? Então vem! Vou mostrar essa casinha e olha quanto brinquedo tem. E hoje a gente vai brincar com os carrinhos. Vamos tirar as coisas. Primeiro. Antes a gente vai fazer uma música.